Saúde e paz, luz e prosperidade para você que nos visita. Seja bem-vindo ao Canaril Porta da Lua. Meu nome é Ailson e eu sou responsável por essas criaturinhas, essa que você está vendo e outras que temos aqui no nosso canaril. É um prazer tê-lo conosco. Peço de antemão que, se esse vídeo lhe agradar, dê o seu like, e se o tema for do seu interesse, inscreva-se no nosso canal, para que isso nos motive a produzir outros vídeos com temas interessantes que possam auxiliar não apenas a canaricultores, a criadores de canários, mas a criadores de pássaros em geral, aos amantes da ornitocultura, que é a criação de pássaros em geral. O tema do vídeo de hoje é pinta preta, nunca vi de perto. Pois é, isso é uma verdade. Apesar de criar canários há vários anos, eu nunca vi um filhote vitimado por essa doença chamada de pinta preta. Nunca ocorreu um caso de pinta preta no meu criatório. Nunca ocorreu na minha criação de canários, e eu crio canário há vários anos, e nunca ocorreu caso de pinta preta. Eu não crio apenas canários de cor, eu crio 2 de porte, eu crio o arlequim português e o Scott Fence, além dos de cor, tanto com fator quanto sem fator, e ainda crio também SRDs que me acompanham desde o início da minha paixão e da minha criação de canários. E foram eles que substituíram os silvestres que eu criava antes. Por isso eu mantenho os SRDs comigo, porque gosto muito deles também. Eu estou falando de todas essas variedades que eu crio, de cor, de porte e SRDs, apenas para ilustrar que poderia ser a pinta preta uma característica mais de canário de cor, ou mais de canário de porte, ou mais de SRDs. E eu crio todos três há vários anos já, e nunca tive um único caso de pinta preta na minha criação. Nós estamos agora em período de reprodução e eu não me preocupo com isso, porque eu sei que não vou ter nenhum caso, já que durante esse tempo todo não tive. Um fato curioso é que eu adquiro canários na mão de diversas pessoas. Claro que são pessoas confiáveis, pelo menos eu confio, são criadores que já têm um nome também na canaricultura. Então são pessoas que eu não vou lá no canaril deles, não. Eu moro muito longe, eu moro em Queimada, sertão da Bahia, e eu encomendo alguns canários, coisa que não se deve fazer. Não recomendo ninguém a encomendar canário para receber, mas pela dificuldade e por querer ter canários desses criadores, eu encomendo e vou pegar em Salvador, que fica a 300 quilômetros de Queimadas, quando eu faço alguma compra desses canários, né? A esses canaricultores, a esses criadores. Compro também em Salvador alguns. E de todos esses criadores, dos quais eu adquiro matrizes,
eu vejo eles falarem de um ou de outro caso de pinta preta que apareceu no canaril deles, no criatório deles. Mas mesmo trazendo aves do criatório deles, no meu criatório, no meu canaril, na minha criação, não tem. Nunca tive problemas de pinta preta, nunca vi, nunca peguei num canarinho, num filhotinho com essa tal da pinta preta. Eu conheço porque sou curioso, olho os vídeos, né? Já até conheço alguma coisa a respeito, teoricamente, porque eu vejo o vídeo, alguém mostrando e dando medicamento e dizendo o que é que faz, o que é que deixa de fazer, o que é bom, o que é que não é. Mas aqui, graças a Deus, nunca aconteceu. Eu acho, e eu me permito o achismo, porque eu não sou formado em saúde animal, não tenho nenhuma formação específica na área veterinária, na área de saúde animal, mas me permito achar que a pinta preta não é uma doença hereditária. Porque se fosse uma doença hereditária, com a diversidade de matrizes que eu já tenho adquirido de vários criadores que tiveram e que têm problemas de pinta preta no seu plantel, é claro que aqui também isso já teria sido replicado. Ou seja, eu já teria inexoravelmente recebido aqui no meu plantel alguma ave que trouxesse esse gene e os filhotes iam mostrar essa pinta preta. Então, eu não acredito que se trate de um problema hereditário, genético, como algumas pessoas levantam, algumas pessoas que também não são da área de saúde, que são criadores, levantam essa hipótese, né? Essa suposição. Eu não acredito e descarto. Agora, como eu não acredito nisso, eu acredito numa outra hipótese. Eu acredito, você não é obrigado a acreditar, até mesmo porque isso é uma hipótese, é uma suposição, não é uma afirmativa categórica, de maneira nenhuma, como eu já expliquei, não tenho nenhuma formação na área para afirmar, mas eu acredito que a pinta preta se dá por uma intoxicação ou intoxicação da ave, mais especificamente do filhote. Ninguém nunca viu um adulto com pinta preta. Ninguém nunca viu um adulto com pinta preta. Geralmente é o filhote que apresenta e que às vezes essa pinta preta some e às vezes ela evolui e mata o filhote, né? O filhote termina morrendo. Ela não evolui como uma doença. Eu acredito que ela evolua como o efeito de uma intoxicação. O filhote foi intoxicado em algum momento. Em algum momento em que esse ovo foi formado, principalmente em algum momento em que esse ovo estava sendo formado, o filhote foi intoxicado. Eu imagino que ou por excesso de proteína, ou por uma proteína específica que o filhote não, aí sim, por uma questão genética, não aceitou. Então, uma superalimentação dos pais, onde foi envolvido muita proteína e essa quantidade excessiva de proteínas vieram a prejudicar esse filhote em formação lá no ovo. E uma pulga atrás da orelha que eu tenho em relação à intoxicação
ou intoxicação, como você queira chamar, mas eu chamo intoxicação, do tóxico e não do tóxico, né? É do tóxico. A intoxicação por antibiótico. Sabe? Aquela coisa de dar amoxicilina com clavulato misturada na ração para os pais durante o período de reprodução, para a filhotada nascer saudável, para evitar a mortandade, né? Para evitar a morte na filhotada. E aí tem gente que coloca, adiciona antibiótico, amoxicilina. Amoxicilina é antibiótico. A farinhada, eu vejo muito depoimento de criador que tem pinta preta. E não sei porque isso aconteceu, porque eu coloco amoxicilina na farinhada e tal, antibiótico para evitar problemas. Talvez, na verdade, não evite o problema. Talvez faça com que esse problema apareça. Porque os ovos ali em formação, que depois vão formar embrião, já estão recebendo uma alta carga de antibióticos no organismo, num organismo que está em formação. E às vezes, quando esse organismo se forma, ele já traz essa intoxicação, já está intoxicado. E aí a gente vê lá a pintinha preta lá, perto do órgão que é responsável pela metabolização da alimentação e pela limpeza, né? E por jogar nessa alimentação determinadas substâncias que vão fazer com que ela possa ser assimilada pelo organismo. E aí chega e encontra a amoxicilina, às vezes a amoxicilina junto com clavulato de potássio. Antibióticos potentíssimos, utilizados até nos seres humanos, quando estão com graves infecções. Aí inventou-se de se dar amoxicilina com clavulato para aves. E para aves delicadas, como são os canários, principalmente os canários de cor e de porte também, mas principalmente o de cor, que não tem variabilidade de consanguinidade, por isso tem uma imunidade lá embaixo. Aí vamos dar antibiótico. Eu dou antibiótico. Dou. Ali, é porque aqui hoje eu optei por deixar a câmera aqui na frente de uma voadeira para ir mudando os ambientes cênicos, né, dos vídeos. Mas ali na farmacinha tem vários antibióticos. Tem sulfamicina, tem oxitetraciclina, tem tetraciclina, tem neomicina, nistatina. Eu tenho antibióticos para serem dados na hora certa e extrema, numa hora de extrema necessidade. Nunca filhotes, a não ser que já esteja forte em condição de receber uma dose de antibiótico. Caso contrário, alho, gengibre, vinagre de maçã. Antibiótico só em último caso. Mas tem gente que já quer criar, antes de nascer já está dando antibiótico na farinhada. E eu tenho uma pulga atrás da orelha com relação a isso. Será que é essa questão? Será que não é esse o X da questão? Afinal de contas, eu nunca dei antibióticos, nunca dei amoxicilina em farinhada, nunca misturei nenhum antibiótico em farinhada e nunca tive um caso sequer de pinta preta. Apesar de comprar aves de criadores variados e todos esses criadores relatarem vídeos, porque são todos, a maioria deles,
são influencers, tem vídeos, tem vídeo aqui no YouTube também, e relatam casos de pinta preta no seu plantel. E olha que eu ainda faço uma coisa que não recomendo ninguém a fazer. Ninguém a fazer. É claro que eu procuro comprar aves de boa procedência, é claro que eu procuro ver de quem eu estou comprando, é claro que eu vejo muito vídeo dos criadores que eu compro, mas a gente não conhece tudo, e a gente não pode estar imune, né, ao que vem de lá de fora, porque nós não temos bola de cristal. E é um erro muito grave você pegar uma ave e não deixar ela passar um determinado período de quarentena antes de você introduzi-la no seu plantel, no seu criatório. É muito importante deixar. Pois muito bem, eu não faço isso. Eu não faço isso. Eu simplesmente tenho uma estante específica para colocar aquelas aves que eu acho que não estão muito bem, que eu vou tratar à parte. Mas eu não tenho, até porque eu não tenho, e eu vou providenciar, é um dos meus projetos, construir aqui ao lado um espaço para a quarentena, mas eu não tenho esse espaço para a quarentena ainda, né? Então eu coloco junto. Graças a Deus ainda não tive problemas, né? Não tive problemas, pelo menos problemas graves, nunca tive, né? Então, mas não aconselho ninguém a fazer isso. Não aconselho ninguém a fazer isso. E se eu estou relatando isso aqui, é porque eu gosto de ser muito sincero em tudo que eu faço, nas minhas postagens, nos vídeos que eu produzo, explicando, porque nem, às vezes tem gente que gosta de limpar, deixar o canarinho todo limpinho, no dia que vai fazer vídeo, troca papel, às vezes faz aqui, nada disso. Eu gosto de mostrar a coisa como ela é. Gosto de mostrar como ela é. Hoje mesmo assisti um vídeo de um criador lá de Juazeiro, e ele orgulhosamente mostrando o plantel dele e o lugar onde ele cria, sem constrangimento. E eu achei aquilo tão original. Pô, mas o cara é sincero, ele acha que ele está dando o máximo dele, que ele está fazendo o máximo. E é interessante isso. A gente tem que ser sincero, né, e verdadeiro em tudo que a gente faz. Eu estou comentando que não faço quarentena para dizer para você que você deve fazer quarentena. Porque o fato de eu ainda não ter tido aqui um desastre, que tenha de ter adquirido uma ave que tenha passado doença para todos. Imagina uma boba, um caso de boba, né, que é altamente contagioso e que no instante eu nunca tive, graças a Deus, nem terei, mas que contamina em pouquíssimo tempo um plantel, né? Então é necessário sim fazer a quarentena, é importante deixar a ave separada, né, durante um tempo para ver como ela se comporta, se ela está realmente saudável, antes de introduzir junto com o seu plantel, antes de colocar junto com o seu plantel. Mas eu falo isso também para mostrar que mesmo praticando essa incoerência, mesmo praticando essa coisa ruim que não deve ser feita, né, ignorando o período de quarentena que a ave que você compra deve passar antes de você trazer ela para junto das outras, mesmo ignorando a quarentena, eu nunca tive um caso de pinta preta. Pelo menos até hoje, graças a Deus. Então, pinta preta eu conheço apenas de vídeo. Mas aqui no meu canarinho, aqui no meu espaço, nunca aconteceu. Então, acho que não é genético, não é um mal genético, não é uma doença genética, e tenho em mim uma convicção. É uma convicção minha, que isso se dá, que essa doença se dá por intoxicação do embrião, quando ele ainda está lá no ovo.
E essa intoxicação, ela pode se dar por excesso de proteína, por um determinados componentes que tem na farinhada, né? Na farinhada ou na estrusada, na ração, né? Ou então, que é bem mais provável, por medicamentos, por ingestão de medicamentos, por ingesta de medicamentos por parte da mãe na época da formação dos óvulos, na época em que ela está formando os óvulos. Antibiótico na farinhada, amoxicilina na farinhada, um outro antibiótico qualquer que foi dado na água para a mãe beber, para ingerir, isso não foi lá e não influenciou no embrião que está se formando lá dentro do ovo. Eu tenho uma convicção, eu tenho quase uma convicção formada de que é uma intoxicação que acontece nesse momento, e ou por medicamento ou por algum elemento que faz parte das farinhadas. É o que eu acho, é um achismo. Talvez você concorde comigo, talvez você não concorde, você tem todo o direito de não concordar, né? Assim como eu tenho todo o direito de expressar o que eu penso a respeito. Não quero ter, nunca tive esse problema no meu plantel, espero não ter, né? Evito ao máximo dar antibióticos durante o período de reprodução. Durante o período de reprodução, às vezes o canalha está até mesmo, não está muito legal, a gente vai, dá umas gotinhas de vinagre de maçã, na farinhada já tem o alho, já tem o gengibre, não tem o anis, porque eu não consegui o anis em pó, não sei como fazer o anis em pó, e vou tentando levar, e se não der para reproduzir, separo ela e vou cuidar dela e ela não vai reproduzir. Mas dar antibiótico enquanto ela está pondo, na farinhada também, nunca. Na farinhada em nenhum momento, não apenas na reprodução, mas em nenhum momento eu vou colocar antibiótico, eu vou colocar amoxicilina dentro de uma farinhada para dar para minhas aves, né? Aí eu lembro do Zé Carlos, lá do Criatório Santista, Criatório Santista. O Zé Carlos fala, tem um vídeo que ele fala a respeito disso também, né? E ele diz, medida profilática. Que medida profilática? Eu vou tomar um remédio agora porque eu acho que vou ter dor de cabeça daqui a 6 horas? Não, de maneira nenhuma. Quando eu tiver com dor de cabeça, eu tomo remédio. Então, só dou antibiótico em caso extremo. Durante o período de reprodução, muito pior. Só se não tiver jeito mesmo, tiver morrendo, tiver ruim. Mas aí já não vai mais reproduzir. Aí vai para um canto e vai tomar o antibiótico para se recuperar. Era isso aí. O nosso tema de hoje era esse. Espero que você tenha gostado. Reforço o meu pedido para que você dê seu like. Você não é inscrito no canal, inscreva-se aí do lado, ó, aperta aí, se inscreve, dá essa força para a gente, tá? Faça seu comentário, deixe seu comentário. Seu comentário, o seu feedback, o seu retorno é muito importante. Até para a gente, às vezes a gente fala coisas que a gente não deve, ou às vezes a gente fala coisas, a gente não fala o que a gente deveria ter acrescentado. Então o seu comentário pode ser bastante enriquecedor e pode acrescentar muito, certo? Então, deixe seu comentário, deixe seu like, faça a sua inscrição. Por hoje é só. Saúde e prosperidade, paz e luz. E até o nosso próximo vídeo.